Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano e vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia. E o tema da nossa aula de hoje é Cultura e Diversidade Cultural. Queria chamar a sua atenção, você candidato, você que está se preparando aí para o Enem, para os vestibulares tradicionais aí do final do ano, para este tema cultura. Por quê? Às vezes a gente pensa, subestima o conceito, a compreensão do que vem ser cultura, a definição. Então a gente vai ter uma ampla concepção, várias definições, vários filósofos, intelectuais, sociólogos, inclusive a categoria cultura, ela não é apenas uma atribuição específica da disciplina de sociologia. Então, lá na geografia, na história, na filosofia, em várias ciências, em várias outras ciências, essas ciências vão se debruçar também na compreensão de definir, ou na tentativa de definir, de alinhar a interpretação do que vem ser cultura. Mas a gente vai fazer uma análise sobre o viés da sociologia, entendendo o que é a cultura para a sociologia e o que é diversidade cultural. Então, fiquem atentos com esse tema, fiquem atentos com esse assunto, porque é um dos assuntos mais cobrados, principalmente no Enem, galera que está se preparando para o Enem, para os vestibulares tradicionais aí, ok? Então, o que é cultura, Como é que eu vou conceituar a cultura? Então, eu vou ter uma biografia extensa, várias literaturas, uma literatura muito extensa, definindo, trazendo a concepção. Mas aqui para a sociologia a gente vai ficar com esse conceito, que cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Produção é produto das relações, das interações humanas. É um conjunto complexo que inclui conhecimento, preste bastante atenção, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos por uma pessoa como membro de uma sociedade. Então, eu entendo aqui que a cultura é tudo que está associado, atrelado, é inerente às relações sociais. Como somos seres sociáveis, vivemos em sociedade, a todo momento estamos produzindo cultura. São os costumes, hábitos, conhecimentos, tudo que nós produzimos, e aqui eu preciso entender que há um processo histórico para isso. Não tem como eu falar de cultura, não tem como analisar ou definir cultura sem analisar o processo histórico, porque está associado ao processo histórico. Inclusive, o contexto e o conceito de cultura ele vai se modificando ao longo do tempo. Por quê? Nós vamos desconstruindo algumas produções, algumas interpretações de mundo, de vivência, de costume, vamos associando a outras, vamos ressignificando alguns elementos da cultura, então entendemos que era algo mutável, que está sempre sofrendo transformações no decorrer do tempo aí. Então, como eu disse, a cultura é uma construção histórica e produto coletivo da vida humana, entender a cultura no tempo e no espaço. O que é isso, tempo e espaço, Fabiano? No tempo, que é um processo histórico, é produto do processo histórico. E espaço, porque nós falamos, em sociologia, a gente fala sociedades, no plural. Então, entendendo as distintas formações, os grupos étnicos, com suas culturas diversas. Então, são espaços diferentes. Cultura latino-americana é uma, cultura oriental é outra, cultura do Oriente Médio é outra. As pessoas, os grupos, os aglomerados sociais, eles têm distintas formas de se manifestar. Possui aspecto dinâmico, que é um processo, e um caráter simbólico. Nós interpretamos, às vezes, a cultura por símbolos. Se chega em determinados lugares, você vê um crucifixo, você entende que ele tem uma cultura cristã. Você chega em determinado lugar, os códigos de modo geral, cores de roupa, você vai num velório, as pessoas estão todo mundo vestido de preto, você entende que as pessoas estão vivendo um luto, que aconteceu uma perda. Lá no final do ano, no Réveillon, todo mundo de branco, a maioria das pessoas de branco. Você entende que está celebrando algo, que as pessoas desejam paz, desejam prosperidade, enfim, a cultura também está ligada um pouco da simbologia, não só símbolos especificamente, mas no sentido imaginário também, cores, interpretações distintas que a gente dá, que são reflexos das construções de comportamento que a sociedade vai formando. Por isso que um processo é passado de uma geração a outra através da educação, manifestações artísticas e outras formas de transmissão de conhecimento. Vamos seguir? Duas definições bastante importantes que eu quero deixar claro para vocês. É entender o que é cultura erudita e o que é cultura popular. Então vamos lá. Cultura erudita é aquela cultura que é uma produção cultural que necessariamente exige um teor crítico maior. Vamos pensar aqui, a galera que está lá estudando música, fazendo faculdade de música, de teatro, então tem um senso crítico, tem um teor crítico muito maior do que
a cultura popular. O que seria a cultura popular? Aquela manifestação de rua, aquela cultura orgânica, né, da sua vila, da sua comunidade aí. Sabe aquelas festas populares que nascem de forma orgânica, a galera reúne, começa a produzir música, começa a produzir literatura, poesia, começa a produzir dança, e aquilo ali fica como um registro, fazendo parte da identidade daquele grupo, diferente da cultura erudita. Além disso, a gente pode associar à cultura erudita a questão elitista. Então, cultura também tem um capital cultural. Vamos lembrar do Bourdieu, lá no ensino médio, né? O francês Bourdieu, quando se referia principalmente à educação e cultura, ele traz essa concepção de capital cultural. O que é esse capital cultural? Você agrega um valor capital à produção cultural. Então, vamos pensar aqui no Brasil, a nossa realidade, né? Infelizmente, mas é a realidade do Brasil. A maioria da população tem acesso a teatros, tem acesso a concertos, a shows de música clássica? Não. Então, são produções culturais elitizadas. Por quê? Porque o custo, né, para você ter acesso a esses produtos, ele tem um custo, ele tem um valor agregado. Por isso que ele não é popular, como a cultura popular. Por isso que ele não é acessível a todos, né? É um caráter mais elitizado. Então, só para diferenciar a cultura erudita e cultura popular. E é interessante frisar, escreva no caderno de anotações, destaquem aí capital cultural, depois vá na internet, pesquisa mais um pouquinho, amplie seu conhecimento sobre o Pierre Bourdieu, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, sobre esse conceito de capital cultural. Não só trazer essa interpretação aqui para a cultura, mas também trazer para a educação, para entender a educação elitizada hoje no Brasil, né? Nem todo mundo tem acesso à mesma educação, nem todo mundo tem acesso aos mesmos privilégios. Isso vai te ajudar muito também para você entender um pouquinho sobre meritocracia. Então fica a dica, anota essa expressão aí e pesquise, que vai ajudá-los muito. Então, tem imagens aqui, como vocês podem ver, da cultura erudita, um concerto, música clássica, teatro, né? Vamos pensar esses grandes grupos de artistas aí, então elitizado, tem um teor crítico, um pensamento crítico mais elevado, diferente daquelas manifestações de rua lá, popular, orgânica, que acontecem, né, de forma espontânea lá. Toda cidade, toda região tem muito dessas produções culturais, né, populares. Outro conceito bastante importante, ou melhor, conceitos importantes para a gente entender aqui são esses três: identidade cultural, patrimônio cultural e o que são elementos culturais. Vou chamar sua atenção aqui para você diferenciá-los, né, não confundir. Às vezes o Enem, a questão vestibular lá, joga uma questão e embaralha, te confunde, troca os termos e você acaba tropeçando. Mas eu vou mostrar que é bem tranquilinho, dá para a gente entender perfeitamente aqui. Quando eu falo de identidade cultural, o que é identidade? Nós, imaginei, né? Todo mundo aqui tem um RG, um título, um registro, né, de identidade lá, com seus dados, nome da mãe, afiliação, tipo sanguíneo, cidade que você nasceu, data de nascimento. Então, identidade é aquilo que é inerente ao indivíduo, que faz parte da nossa particularidade. Então, quando eu falo identidade cultural, indica a cultura em que o indivíduo está inserido, né? Aquela característica nata, aquilo que é nosso, aquilo que a nossa realidade, os costumes, os hábitos que nós estamos inseridos. Quando eu falo identidade cultural brasileira, lá fora, como é que as pessoas interpretam o Brasil? O país do futebol, o país do samba, o país da feijoada, o país do povo alegre, do povo do abraço. Então, é a identidade do Brasil, é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que nos diferencia. Assim como você tem um RG, uma filiação, data de nascimento, um número, né, um código aí que te identifica, que te diferencia dos demais. Então, é a característica que cada um possui. Ou seja, a cultura, né, que esse grupo ele compartilha com outros membros, seja tradições, crenças, preferências, dentre outros. Então, esse é o conceito de identidade, que é diferente do conceito de patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural ou patrimônio histórico-cultural? Né? É aquilo que vai reunir o conjunto das manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que carrega aspectos simbólicos. Vamos entender isso aqui, só trazer para os nossos exemplos mais simples para vocês entenderem. O que é patrimônio, gente? Qual que é o seu patrimônio? Eu tenho uma casa, eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma moto, eu tenho um celular, isso é o seu patrimônio. Da mesma forma, patrimônio cultural. É aquilo que cada região, cada país ou cidade, aí depende do nicho, né? Depende do espaço que você está delimitando,
vai produzir ao longo do tempo e do espaço. Isso é que é patrimônio. Então, tudo que foi construído historicamente, né, dentro de todo o processo aí, e que é definido como produção cultural. Esse patrimônio, o que faz parte desse patrimônio? A terceira característica que eu coloquei para vocês, que são os elementos. Então, o patrimônio é constituído de materiais, de objetos, nosso patrimônio, né, lá pessoal. Então, da mesma forma, a cultura. Então, os patrimônios da cultura são os elementos culturais. O que vão ser esses elementos? Eu até destaquei aqui para vocês. Elementos são constituídos pela cultura material e pela cultura imaterial. Professor, que elementos são esses? Explica aí. Vamos lá, se você mora no centro histórico, se você mora ou mora perto, aí, ou já visitou nas cidades históricas aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. O que é cultura material? Aquilo que é tangível, bens móveis ou bens imóveis. Você vai lá no museu e visita uma exposição de telas, ou você vai lá, obras de arte. Vamos pegar as obras lá de Ouro Preto, do Aleijadinho, visita Congonhas, tem os profetas de Aleijadinho. Então aquilo ali são elementos do patrimônio de Minas Gerais, né? E elementos da cultura material. Material porque é físico. E esses bens, né, são chamados de bens, podem ser tanto bens móveis como bens imóveis. O que seria um bem imóvel? Uma igreja tombada, né? Paracatu, uma cidade histórica. Minas Gerais, então, nem se fala, né? Tem um dos estados do Brasil com um vasto patrimônio da humanidade, inclusive, né? Monumentos tombados aí pelo patrimônio da humanidade. Então, o que seriam esses bens imóveis? Vamos pensar aí, as igrejas, os teatros, os museus, que fazem parte daquele patrimônio, que estão lá fixos, né? A gente vai lá visitar. Ou os móveis. Então, uma exposição de arte, por exemplo, ela pode sair daqui de determinado estado, ir lá para o Nordeste, eu vou lá para Manaus, ficar um mês lá expondo minhas obras de arte. Então, isso são elementos, ok? Da cultura material. E a cultura imaterial, Fabiano? O que seria essa cultura imaterial? Aquilo que é intangível, aquilo que a gente não pega, mas ela existe, faz parte da cultura. Vou dar um exemplo para vocês. A dança, música, a literatura, a culinária, né? A cidade de pão de queijo, a cidade das festas, né? Lá no Nordeste, cidade do forró, cidade das comidas típicas. Então, isso é cultura imaterial, que é intangível, mas faz parte do imaginário, faz parte da construção dos costumes e hábitos de determinada sociedade. Muito tranquilo esses conceitos, mas é bem importante a gente alinhá-los para vocês não confundirem na hora da prova. Outro assunto, talvez, de toda a nossa aula de cultura e diversidade cultural, esse é o assunto que eu mais quero chamar a atenção para vocês, porque esse assunto é muito recorrente, é muito cobrado e cai em várias temáticas aí, né? Não só temas específicos da sociologia, mas em outras disciplinas, em outros contextos, essa expressão ela pode cair. Queria que vocês prestassem bastante atenção nessa imagem. Antes de eu trazer o conceito, a gente fala agora sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Presta atenção nessa imagem, gente. Analise os detalhes dessa imagem aí. Vamos interpretar aqui, vou dando algumas dicas. O que a gente entende aqui, né? Que é um grupo de religiosos, né, aparentemente ali, todos religiosos, trazendo um símbolo religioso, e aqui sem desmerecer, sem trazer nenhum teor crítico, pessoal sobre a religião, mas a gente entende que é o cristianismo, né? Tem uma cruz lá, fazendo uma referência a Jesus crucificado. Então a gente entende que são religiosos que estão chegando numa terra desconhecida. Vamos imaginar os portugueses quando chegaram aqui no Brasil, né? Vamos imaginar que seja essa a referência. Então, quando chegaram aqui, tinham os indígenas, né? Apontaram e começaram a achar um absurdo, né? Que loucura. Cara, os indígenas, esse grupo aqui, essa galera reunida aqui, prostrada diante de um objeto de madeira, prostrada diante de um objeto estranho e tal. O que é etnocentrismo? Onde que está a ironia, né, dessa imagem? Eu gosto muito dessa imagem, porque além dela ter um teor irônico, dá para a gente trabalhar algumas figuras de linguagem e tem a questão, acaba abordando uma questão muito séria, que é relacionada ao etnocentrismo. O que é etno? Né? Vem de cultura. Cultura central. Isso aqui os europeus, né, no século XVI, século XVII, XVIII, principalmente, né, durante o período mercantilista, das grandes navegações, na busca de conquistar novas terras, no período de colonização mesmo, inclusive aqui no Brasil, nas colônias da África que eles tinham esse imaginário de que a cultura europeia, né, isso parte deles, surge deles, o etnocentrismo,
fosse superior às outras. Então, o modo de vestir, o modo de agir, a religião, olha o perigo disso daqui, gente. A religião, os costumes, hábitos, alimentação, comida, tudo o modelo europeu, na visão, na ótica deles, é que era o correto, deveria ser implantado. E a gente sabe o que aconteceu aqui no Brasil, né? Os jesuítas com o processo de educação, a própria cultura que foi coercitiva, que foi imposta, né? Foi os indígenas, né? Os grupos que existiam aqui foram dizimados praticamente, quase dizimados a cultura por esse processo de etnocentrismo. E onde que está a ironia aqui, né? Porque a mesma coisa que esse grupo faz, eles fazem também, só que de outro modelo. Então, o que diferencia? Quero chamar a sua atenção que às vezes, sem perceber, e eu sempre trabalho, sempre discuto isso com os meus alunos, né? De forma implícita, todos nós somos um pouco etnocêntricos. Cuidado com isso que eu estou falando. Cuidado, né? Porque etnocentrismo é algo muito crítico e o vestibular, com certeza, ele vai querer que ele vai lhe conduzir a fazer uma crítica negativa sobre isso, porque é um fenômeno negativo. Mas, de certa forma, todos nós somos implicitamente etnocêntricos, porque nós só conseguimos analisar outras culturas ou outros comportamentos a partir da nossa realidade. Quem nunca, e aqui eu queria que você fizesse essa reflexão, quem nunca olhou para uma mulher no Oriente Médio e falou: nossa, que absurdo essas mulheres estarem todas cobertas. Ou quem nunca falou: nossa, que absurdo essa mulher não mostrar o rosto, não poder passar uma maquiagem. Que absurdo essa mulher não poder dirigir. Ou que absurdo, sei lá, tô usando um exemplo aqui de mulher, mas tem vários exemplos. De coisas que a gente acha estranho, né? Vou colocar entre aspas aqui. Coisas que assustam. Por quê? E por que isso? E por que nos assusta? Porque a gente parte da nossa concepção, da nossa realidade, né? Do nosso lugar de fala, de onde nós estamos inseridos. Então, às vezes, isso assusta. Tem algum problema de assustar com isso? Não tem, né? A princípio não tem nenhum problema. Onde que está o problema, professor? Onde é que está a crítica? O que é errado no etnocentrismo? É você julgar, aí sim é errado. Você associar ou agregar valor àquilo ali. Fulano, você está agindo de forma errada por crer nesse Deus, por adorar, por professar essa religião, essa fé. Aí está o erro, né? Porque existe uma diversidade, uma pluralidade de pensamentos. E principalmente, né, neste tempo que nós vivemos, onde há uma polarização de ideias, de conflitos muito evidentes, né, principalmente político-partidários, as pessoas não entendem que elas podem viver todas de forma harmônica, né? Muito pelo contrário, as pessoas, e a gente vive numa sociedade que a sensação que tem é que devem se degladiar o tempo inteiro. Isso é muito perigoso. Então, eu quero chamar a atenção de vocês especificamente por isso. Então, você pode ter essa estranheza de comportamentos diferentes, mas o etnocentrismo é errado quando você agrega valores, ok? Só ler o conceito para vocês aqui. Então, o etnocentrismo é um fenômeno embasado na crença de que uma cultura, não etno vem de cultura, é o centro do universo, por isso centrismo, né? Etnocentrismo. E por isso pode dominar as outras culturas. Ah, Fabiano, isso aí foi lá no período colonial, isso aí foi lá no século XVI, XVII, XVIII. Hoje em dia todo mundo está de boa, né? Processo de globalização. Não, muito pelo contrário. Para quem está, né, tá bem antenado, e eu tenho certeza que vocês estão se preparando aí para o Enem, para os vestibulares. Então a gente vive em um mundo com xenofobia, as pessoas têm aversão ao estrangeiro, crise de refugiados, né? Os refugiados vão buscar abrigo em outros países, as pessoas são rechaçadas, expulsas. Então, e esses conflitos passam justamente nesse ponto aqui de etnocentrismo, da aversão ao diferente, né? Nem sempre é por questões econômicas. Às vezes a gente julga assim, porque os países têm um pouco de aversão aos refugiados porque vai tirar o emprego, porque vai ocupar os postos de trabalho. Não, quase sempre, né, na maioria das vezes, é pela aversão como as pessoas se manifestam, pelas roupas, pelo aquilo que ela acredita, pela religião. Vamos pensar aí os muçulmanos, né, uma das religiões que mais sofrem preconceito. Por quê? Porque há uma tendência mundial de achar que todo muçulmano é terrorista, que é um fenômeno etnocêntrico muito evidente. Claro que não. Nem todo muçulmano é terrorista. Então é uma pequena parte, né? Assim como nem todo cristão é bonzinho, nem todo cristão é... Entende, né? Eu quero que essa interpretação, essa visão que eu quero que vocês entendam. A gente pode pegar as partes isoladas e generalizar, né? E infelizmente essa é a realidade em muitos contextos sociais. Então, visão de mundo produzida a partir de nossos próprios valores, modelos e ideias. Tá bom, já entendemos o que é etnocentrismo. Como é que eu tenho que comportar então? Qual que é
Que expressão que eu tenho que... Imagina isso cair na redação, né? Professor, caiu na redação etnocentrismo. Que expressão que eu tenho que usar lá como combate ao etnocentrismo? Relativismo cultural. Então, gravem essa expressão aí. Relativismo cultural, como é que é simples? Então, o que é o relativismo cultural? Relativismo cultural, pessoal, é você entender, interpretar, analisar, pode até fazer uma comparação com a sua cultura ali, mas não agregar valor, julgamento, você desprender. Vamos estudar a cultura chinesa, vamos estudar a cultura africana, vamos estudar o comportamento das tribos lá da Ásia. Beleza, não vou agregar valor brasileiro, não vou agregar nenhum tipo de valor da minha realidade, porque são contextos diferentes, são processos históricos diferentes, são pessoas diferentes, todo mundo diferente, né? Uma pluralidade de ideias. Então o relativismo cultural é isso, né? A noção que permite nós enxergarmos, vermos as diferenças, hábitos, traços e valores de um indivíduo na relevância de seus valores culturais, entender que aquilo ali tem uma importância, é agregado no valor para aquela pessoa, por mais que para a gente não seja, mas para ela é, então, respeito. Acho que o relativismo cultural e o combate ao etnocentrismo se resume muito com respeito. Acho que essa palavra cai bem aí. Vamos seguindo. Cultura brasileira e diversidade, né, cultural, né? Diversidade cultural brasileira. Pessoal, eu adoro falar sobre isso. Aqui a gente ficaria várias aulas falando sobre diversidade cultural brasileira, porque nós somos um dos países com uma diversidade cultural incrível. E por que isso? O que vocês precisam entender? Talvez vocês vão ter mais conceitos, né, estudando o período de colonização, o período de descobrimento aqui do Brasil. Se vocês voltarem lá nas aulas de história, fazerem uma revisão nas aulas de história, vai ajudá-los muito para compreender essa parte aqui na sociologia. Por quê? Porque a nossa diversidade cultural ela tem como base o processo de colonização. Porque nós somos o processo de miscigenação, o processo como o Brasil foi colonizado, né, na sua colônia de exploração, contribuiu muito para o nosso reflexo aqui. Por que isso? Porque, primeiro, quem chegou? Os portugueses, né, os europeus. Então, tinham indígenas aqui no Brasil. Depois, os europeus trouxeram as pessoas escravizadas da África, a maioria deles vieram da África. Então, toda essa galera, né, teve o processo de miscigenação no período de colonização. Então, cada um contribuiu ali um pouco. Então, os nossos hábitos, até na nossa alimentação, vamos pensar aí, um dos pratos mais tradicionais do Brasil, a feijoada era comida, né, destinada às pessoas escravizadas, e hoje é um dos pratos mais típicos do Brasil. Então, alguns costumes, né, o próprio sincretismo religioso, né, temos um país com tantos elementos religiosos, então, as religiões de matriz africana, o próprio catolicismo, depois as vertentes protestantes, tudo isso faz parte do processo de colonização. Isso é ruim? Muito pelo contrário, né? Isso é extremamente positivo. Nós somos um país extremamente plural, né, com manifestações artísticas distintas, e aqui o Gilberto Freire, né, o saudoso Gilberto Freire, sociólogo brasileiro, vai falar sobre isso, sobre a importância enaltecendo o processo de miscigenação do Brasil como algo muito positivo para a nossa cultura, porque todos os nossos hábitos, né, o hábito de tomar muito banho, o brasileiro gosta, né, claro que somos um país tropical, então desde de costumes muito simples, alguns hábitos lá que você tem em sua casa, com certeza, de fazer chá, né, essas ervas, plantas medicinais, vieram lá dos indígenas, então nós temos muitos elementos do nosso processo de colonização, né, de todos esses indivíduos, esses grupos étnicos que fizeram parte. Então, a cultura brasileira é resultado dessa confluência de diversas etnias durante o nosso processo, como eu acabei de falar, de colonização, né? E diversos outros povos europeus, não só no período colonial, né? Claro, não só, mas como outros povos europeus e asiáticos que chegaram ao Brasil como imigrantes no século XIX, século XX. Por que século XIX, século XX? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, ali em 1918, também depois da Segunda Guerra Mundial, muitos imigrantes saíram da Europa, porque a Europa estava devastada, ou parte da Europa devastada com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos grupos de imigrantes vieram para o Brasil, vão tentar a vida lá na América do Sul, vão lá para o Brasil, né? Vão para o setor agrícola, para as indústrias, para o setor industrial que estava sendo construído aqui
no Sudeste ali na década de 40, 50. Então, muitos desses grupos vieram para cá. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o sul do Brasil. Então, grupos imigrantes italianos, holandeses, franceses, colônia japonesa, a maior colônia japonesa, né? O grupo japonês fora do Japão está aqui no Brasil. Então, e vários outros grupos. Poderia citar vários aqui. Então, todos esses grupos que estão aqui no Brasil, alemães, holandeses, todos esses grupos, de certa forma, influenciam na nossa cultura. Professor Fabiano, descaracteriza a nossa cultura? Não, há um processo de hibridismo, né? Uma junção dessas culturas. Então, quem já visitou o sul do Brasil, por exemplo, a arquitetura das casas é diferente, tem costumes diferentes, o Oktoberfest, até as festas, festa da uva, a roupa que as pessoas lá no sul, por exemplo, usam. Você visita o Nordeste, outras manifestações culturais totalmente diferentes, vai lá no Norte, totalmente diferente. Tudo isso em decorrência desse processo de imigração, desses grupos de imigrantes que vieram para cá. Então, cada um vai contribuindo e a gente vai formando esse balaio cultural que é o nosso país, né, que é o Brasil. Um dos países com maior diversidade do mundo. Além disso, tem outro fator que é o processo de regionalização. Né, e aqui eu vou pegar a divisão regional do IBGE. O Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, o processo de regionalização ele contribui para a manutenção e para a manifestação de diversidade cultural e delimita os principais elementos e símbolos que fazem parte da nossa identidade. Acabei de falar isso aqui. Então, quer entender sobre cultura, diversidade cultural, tira um mês aí, fica uma semana no Nordeste, uma semana no Norte, uma semana no Centro-Oeste. Visite as regiões do país e depois você vai entender o que é essa diversidade que eu estou falando. Né? É como se a gente tivesse 5 Brasis, né? 5 países diferentes. Até o sotaque das pessoas, né? dos grupos, a culinária, há uma diversidade incrível e o processo de regionalização. E aqui geografia, né? Fiquem atentos com isso, vão lá nas aulas de geografia para ajudá-los a entender isso daqui, a divisão regional do Brasil, que também contribui nos costumes, nos hábitos aí da sociedade. Finalizando a nossa aula, o último ponto aqui, quero trazer esse lembrete. Na verdade, não só o lembrete, quero aguçá-los e provocá-los. Queria que vocês, para quem assistiu claro, com certeza já assistiram a nossa aula passada, que eu falei sobre globalização com vocês. Vamos entender um negócio aqui, gente. Falei sobre cultura, diversidade cultural. A globalização, ela é uma ameaça ou ela é um elemento essencial para a diversidade cultural? Vamos entender? Então, se estão com dúvida ainda a respeito do conceito de globalização, voltem uma aula, assistam a aula anterior lá de novo. E só para a gente fechar isso aqui, não, né? A resposta seria não. A globalização não é essa ameaça, né? Muito pelo contrário, ela é um elemento essencial. Por quê? Porque hoje nós temos muito mais acesso à diversidade cultural, através dos meios de comunicação, das redes sociais, da internet, né? Através até mesmo do deslocamento hoje físico, que é muito mais acessível para as pessoas, a gente tem contato com culturas distintas. Você está indo em sua casa agora, se eu falar para você, acabou essa aula aqui, abra no Google e pesquise sobre cultura tailandesa. Você vai ter todas as informações que você quiser lá, vai ter vídeos, vai visualizar e vai ficar um expert em cultura tailandesa. E graças à globalização, a globalização nos propicia isso, né? Nos proporciona isso, através da internet, dos meios de circulação, enfim, tanto imateriais quanto materiais. Então a globalização não vai se caracterizar. A gente vive hoje um processo de cultura híbrida, que é uma junção de culturas, uma mistura de culturas. E isso não tira a identidade, o prestígio de uma determinada cultura. Muito pelo contrário, né? Ela unifica e ela amplia o nosso campo de saber, nosso campo de compreensão do que é essa expressão, do que é essa categoria. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, pela participação. Na próxima aula a gente continua falando sobre contracultura e indústria cultural. Espero vocês. Um abraço.